Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Ketu na casa 12. Ketu é conhecido na astrologia ocidental como o nodo sul da Lua. Ele representa xamanismo, perdas, desintegração, espiritualidade, onde você esteve numa vida passada e desenvolveu de maneira eficiente aquilo que é, e nessa encarnação você vai ser bom naquilo que é, mas vai sentir que alguma coisa está faltando. Representa também pessoas marginalizadas, infecções, seja por vírus ou por bactérias, falência material, asceticismo. E já a casa 12 representa dissolução, espiritualidade e o inconsciente. E o que ocorre quando você tem Ketu nessa casa? Contado a partir do ascendente, ele vai estar expresso desta maneira no meu horóscopo. E é importante também você buscar a posição de Ketu a partir da Lua. Vamos supor que você tenha a Lua na 7ª casa. Então, conte 12 casas. E se na contagem Ketu estiver a 12 casas de distância da Lua, ele também vai ser considerado um Ketu de casa 6 pela perspectiva do Chandra Lagna. E qual é a diferença entre os dois? Pela perspectiva do ascendente, indica o que você vai precisar renunciar a nível físico. E na perspectiva da Lua, a nível psicológico. Então, cheque os dois, porque ambos são muito reveladores para o seu autoconhecimento. Então, quem são esses caras? Essa posição, ela é considerada uma das mais poderosas para Ketu. Porque essa entidade tem muita afinidade com o que a casa 12 representa. Então, ela aumenta em proporções gigantescas a espiritualidade desde muito cedo. A ponto que você vai ser aquela pessoa que quer se entregar para a vida monástica. Você quer ser padre, você quer ser pastor, você quer viver num convento, e você tem muita certeza disso. Mas quando você vai estudando, vai entrando na puberdade e vai chegando na vida adulta, essa vontade de viver uma vida de monge se deteriora. Então, a vontade passa, mas o crescimento espiritual ainda é muito grande, a ponto de que você entra em várias igrejas e você consegue apreciar essas visitas, mas nenhuma igreja te prende, nenhum templo te prende. Você não se impacta pela espiritualidade, você não se impacta por simbologias. É uma coisa que ela é de fácil compreensão, ela é de fácil entendimento, mas é como se aquilo penetrasse o seu corpo e atravessasse você. É como se fosse inócuo. Uma outra coisa que Ketu na casa 12 provoca é insônia, porque a casa 12 ela representa onde a gente fica a metade da vida, basicamente, que é dormindo, porque quando nós não estamos acordados, nós estamos dormindo, então a gente fica muito mais tempo na casa 12 do que na carreira, que é a casa 10.
ou no casamento, dependendo do tipo de pessoa. Então, essa posição, ela prejudica o sono. Então, você pode passar noites acordado, você não consegue dormir profundamente, de fato. Qualquer coisa te acorda facilmente. Essa posição prejudica também o casamento, mas de uma maneira mais sutil. Porque a casa 12, ela representa os prazeres da cama e as zonas erógenas escondidas. Então, essas pessoas, eu venho observando que vocês se entregam loucamente aos prazeres da cama, ao sexo, e é uma coisa que vocês exploram muito na primeira parte da vida. Mas quando ocorre da pessoa chegar na casa dos 40, Ketu oficialmente amadurece com 48 anos de idade, mas isso pode ser experimentado antes. Essas pessoas perdem o interesse no sexo. Elas perdem o interesse em investir tempo e dinheiro com isso. Então, quando vocês se casam, vocês não conseguem ficar muito tempo sozinhos com o seu parceiro ou a sua parceira, a pessoa que você se casa. Mas não é porque necessariamente há um problema de compatibilidade sexual ou de você casar com uma pessoa que não é necessariamente que você gosta, mas você sente que alguma coisa no sexo está faltando, que alguma coisa na vida íntima está faltando. Então, você acaba renunciando à vida íntima conjugal. E isso pode ser difícil para casamento, porque embora casamento tenha a ver com gerar filhos e às vezes constituir uma carreira, montar uma casa juntos, mas o sexo é um elemento importante. Então, as pessoas com Ketu na casa 12, elas podem ter várias rotatividades de relacionamentos ao longo da vida, até elas entenderem que elas vão renunciar. Porque Rahu, que é conhecido como o nó do norte da Lua, está apontando para a sexta casa, que representa lidar com conflitos. Então, esse é um dos eixos kármicos mais interessantes, porque a casa 6 representa assumir conflitos e pressões sociais. Assumir problemas burocráticos e entender sobre drogas, entender sobre tráfico, entender sobre criminalidade. E Rahu representa a mesma coisa. Lidar com pressões do mundo. Então esse é um dos eixos kármicos mais construtivos, porque a pessoa vai deixar menos o prazer e buscar mais o trabalho. Vocês são esbanjadores sinistros no início da vida. E vocês são aqueles caras que quando vocês recebem um salário, o dinheiro entrando na conta, essas pessoas são aquelas que vão correndo no shopping center gastar todo o dinheiro. Se elas ganham 7 mil reais por mês, elas vão gastar os 7 mil reais em uma semana. Com bolsa, com sapato, com comida cara e ficar o resto da semana, o resto do mês sem dinheiro. Aí tem que pedir dinheiro emprestado para a mãe, para o pai, para a esposa, para o marido, para os amigos. Então passa por esse tipo de situação vexatória. Mas quando vocês vão amadurecendo, vocês perdem o interesse em gastar dinheiro. Ketu na casa 12 indica que você, numa última encarnação, esteve em algum lugar onde você foi bancado. Seja por uma instituição, seja pelo governo, ou seja por doações, por caridade. Porque a casa 12 representa ambientes de relaxamento, desde os mais elevados como
um monastério, uma igreja, até mesmo lugares onde a gente renuncia obrigações do mundo, como a cadeia ou o presídio. Queira que não seja nem cadeia nem presídio, mas quem tem Ketu na casa 12 tem essa memória remota de não ter que trabalhar, de não ter que trabalhar para ganhar duro, para colocar mesmo a mão no batente. Então, vocês voltam com essa mentalidade de não querer trabalhar e de ficar só relaxando, mas na segunda parte da vida isso vai perdendo, porque vocês vão querer lidar cada vez mais com pressões no mundo, principalmente pressões de trabalho e para manter a saúde do corpo. Então essa é uma posição em que a pessoa pode ficar com muito medo de perder a saúde e ficar incapacitada de trabalhar, de perder dinheiro e não conseguir pagar suas dívidas, de não conseguir pagar suas contas. Então, lidar com o mundo material se torna uma espécie de obsessão para elas. E vocês têm que aprender a realmente estar no mundo. Então, quando essas pessoas se endividam, quando essas pessoas batem o carro, contraem muitas multas ou sofrem uma desilusão no mercado de trabalho, elas tendem a voltar para a sua zona de conforto, que é na casa 12, querer depender de outras pessoas para bancá-las para que elas possam relaxar. E elas podem ir loucamente frequentar spas, frequentar clínicas cosméticas ou fazer viagens esbanjadoras, mas quando elas estão no spa, é muito louco isso. Elas não conseguem relaxar. A pessoa está deitada numa banheira com sais de banho, mas aí a cabeça dela está o tempo inteiro pensando, mas aquela batida que eu dei, aquela multa que eu tenho que pagar, aquele empréstimo que eu fiz. Então a mente dessas pessoas não desliga para os problemas da casa 6. Essas pessoas, elas estão fazendo sexo, elas estão pensando em problemas. Então é uma dessas posições que pode ser mais difíceis para relaxar mesmo. Então vocês ao longo da vida podem ficar workaholic. Uma outra coisa que essa casa prejudica a posição de Ketu aqui são os pés. Essas pessoas, elas têm uma anomalia nos pés. Eu já vi pessoas com Ketu na casa 12, elas terem pés muito desproporcionais com o corpo. Às vezes tem um corpo muito grande e pés muito pequenos, ou às vezes tem um corpo muito pequenininho e pés muito grandes, ou joanete, ou alguma doença relacionada à reflexologia. E pode gerar algum tipo de problema aí. Uma outra coisa muito importante que pode ajudar vocês a terem insights espirituais é andar, é caminhar, porque a casa 12 representa caminhar, seja dançar, seja fazer uma coreografia, seja simplesmente ser um andarilho. E o ato de caminhar pode ajudar vocês a arejar ideias, a arejar energias que estão estagnadas e de repente vocês encontrarem respostas para problemas que, se vocês ficam muito tempo presos, vocês não conseguem solucionar esse problema. Então, caminhar ajuda a movimentar as ideias. Uma outra coisa que Ketu na casa 12 eventualmente pode provocar, mas não para todo mundo, é que a casa 12, ela é a avó paterna. Ela representa esse personagem na nossa vida, porque ela é a quarta contada a partir da nona. A casa 9 fica sendo o pai e a casa 4 fica sendo a mãe. Então, a casa 12 termina por responder pela avó, a mãe do seu pai. Então, a mãe do seu pai pode ser uma pessoa de personalidade ketuviana. Ela pode ser uma pessoa que dá trabalho, uma pessoa que suga suas energias. Outras pessoas já se queixaram com Ketu na casa 12 de terem o avô materno como um personagem ketuviano, porque a casa 12, ela representa
o pai da sua mãe, porque a casa 4 é a mãe. Então, se você contar 9 casas, você para na casa 12. A casa 9 representa o pai, então a casa 12 fica sendo o pai da sua mãe. Então, o seu avô materno pode ser uma pessoa que dá trabalho, que suga a sua energia. Por essa casa, Ketu envia o trígono para a casa 4 e a casa 8. E ambas são casas do elemento água, que representa aprender a não depender emocionalmente de outras pessoas. Então, essas pessoas podem ganhar muita maturidade espiritual ao longo da vida e não depender emocionalmente de ninguém. E inclusive dos problemas, dos dramas do casamento, porque a casa 12 ela representa a doença do parceiro, representa os problemas de saúde do parceiro. Então essas pessoas, elas não têm um comprometimento de ficar muito tempo nos problemas da pessoa com quem ela se casa. Então a pessoa com quem ela se casa pode acusá-la de ser insensível em relação aos problemas que ocorrem no casamento, mas em certo sentido elas não estão se portando para isso. Elas podem se conectar menos e menos com a mãe e menos com a família da pessoa com quem você se casa, porque a casa 8 representa a família do seu parceiro e a casa 4 a mãe. Então, essas pessoas elas tendem a se desapegar desses personagens e cada vez mais enfrentar as pressões que o mercado de trabalho e a responsabilidade com a própria saúde do corpo e com aprender a administrar o mundo material. Então, eu acredito que a mensagem para esse eixo nodal é realmente você estar no presente e aprender a lidar com todos os tipos de batalhas que a vida vai se impor na sua trajetória. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana. Esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!